Bom dia, estamos ao vivo, começando uma live, né? O nosso conteúdo hoje dos florais do Torbá, ou 7 grupos florais, né? Hoje a gente vai falar desses 7 grupos florais e de como a gente pode usá-los no nosso dia a dia, como uma técnica simples, que é um dos pilares, né, que o Dr. Bach preconizava para esse sistema floral, a simplicidade. Então, no vídeo de ontem eu falei bastante sobre a simplicidade, a humildade e a compaixão, né, os 3 grandes pilares de todo o sistema floral de Bach. E hoje eu vou falar dos 7 grupos florais, um pouquinho da história, de como o Dr. Bach conheceu os florais, um pouquinho de como é que a gente usa esses florais e indicar aqui para vocês esse disquinho que eu gosto muito, que eu uso bastante nos meus atendimentos, nas minhas práticas com o uso dos florais, tá? Deixa eu entrar aqui, vamos ver se eu consigo acompanhar junto com vocês também a nossa transmissão. Então, entrando aqui, vão chegando. Quem não puder assistir agora, depois vai assistir gravado, fica gravado no Face, então é super tranquilo. Eu escolhi uma hora que às vezes não é muito favorável, né? 8h30 da manhã de um sábado. Eu sei que tem pessoas aí que trabalham no sábado. Tá acontecendo aqui. Então vamos lá. Então eu não tô vendo quem tá chegando. Eu vejo aqui quem entra, quem sai, mais um, menos um. Quem for chegando vai dando um oizinho aí, vai dando um oi, vai dizendo de onde se já usou os florais, e a gente vai começando. Eu separei aqui, gente, uns trechinhos desse livro, Os Remédios Florais do Dr. Bach, incluindo Cura-te a Ti Mesmo, tá? Esse é o livrinho que o Dr. Bach deixou escrito, né? É uma obra com todas as orientações sobre o sistema floral de Bach que o Dr. Bach deixou. O Dr. Bach deixou muito pouco texto escrito, ele não escreveu obras, grandes livros, porque todo o sistema floral ele se baseia mesmo nesse princípio de simplicidade, né? E se é para ser simples, a linguagem é acessível, a linguagem é muito direta. Então, de onde você estiver, qualquer livraria encontra. É um livro que também financeiramente é muito acessível, e isso vai bem ao encontro do que o Dr. Bach queria, que era fazer com que os florais fossem o recurso, né, do que ele chamava da medicina do futuro, um recurso que todas as pessoas pudessem utilizar, independente de ser médico, né, de ter esse diploma de medicina. E ele era médico, né, médico, homeopata, infectologista, bacteriologista. Então, o próprio Dr. Bach entendia isso lá na década de 30, né, que o acesso à medicina não era tão popular, também era um pouco restrita. E a gente avançou no tempo, mas as coisas não mudaram tanto, né? Hoje a gente ainda vê que nem sempre os melhores tratamentos ainda são para todos, ou às vezes o nosso sistema de saúde público, né? Principalmente aqui no Brasil, o sistema único de saúde às vezes é lento para realizar os atendimentos, né? Quiçá atender a todas as pessoas, não só do ponto de vista físico, o que a medicina padrão tem com os médicos, as especialidades médicas, mas também do ponto de vista mental, com a especialidade da psiquiatria ou com um atendimento psicológico e etc. Né? O que é um ponto interessante que a gente está vivendo hoje e que também vai ao encontro do que o Dr. Bach falava, é o uso das práticas naturais, terapêuticas,
terapêuticas, né? Ditas até pouco tempo holísticas. Hoje a gente usa muito mais o termo integrativa, né? A gente está integrando novas práticas terapêuticas no tratamento tradicional, alopático da medicina do corpo, né? A gente engloba esses outros. E os florais de Bach é uma dessas práticas, é um sistema floral que hoje já é reconhecido como uma prática terapêutica natural, inclusive dentro do Sistema Único de Saúde, reconhecido aí mundialmente como uma prática natural e que é acessível a grande parte da população, né? Então, essa série de vídeos que eu estou fazendo também sobre os florais de Bach para falar desse sistema para aquelas pessoas que ainda não conhecem ou para trocar ideias, experiências com terapeutas que já são usuários do sistema floral de Bach e dos meus alunos, né? Cada turma nova de formação, dos cursos de formação em florais de Bach, a gente vai tendo aí novas pessoas trabalhando com esse sistema floral. Então fica aí aberto para depois quem quiser, quem não estiver assistindo ao vivo, depois vai assistir esse vídeo que fica gravado aí no Face. Depois eu vou passar para a plataforma no YouTube também, enfim, esse vídeo segue adiante, tá? Vamos lá falar um pouquinho aqui do que é que o Dr. Bach entende sobre a doença, o que é a doença para ele e como a gente combate essa doença, as desarmonias, os desequilíbrios, como ele chama, né, os desequilíbrios da alma. Tem um ponto que para o Dr. Bach é muito importante, que ele dá como dica para a gente se manter sempre harmonizado, sempre equilibrado, né? Ele diz assim, é simples, né? É fácil. Então, abre aspas, né? Tô lendo aqui desse livrinho, na página 62. Devemos praticar firmemente a paz, imaginando nossa mente como um lago sempre calmo, sem agitações, sem mesmo ondulações para perturbar a sua tranquilidade, e aos poucos desenvolver esse estado de paz, até que nenhum acontecimento da vida, nenhuma circunstância, nenhuma outra personalidade seja capaz, sob qualquer condição, de encrespar a superfície do lago ou de despertar em nós sentimentos de irritabilidade, depressão ou dúvida. O que o Dr. Bach está dizendo? Que o princípio da paz interior é quando a gente consegue atingir esse estado mental de tranquilidade, né? Quando nenhum acontecimento, por pior que seja, por mais doloroso, por mais difícil, conseguem perturbar a nossa paz, né? E eu recebo muito no consultório, é muito recorrente, né? As pessoas virem dizendo, Cris, eu quero paz, não aguento mais, a minha vida tá muito difícil, eu preciso sentir, eu preciso ter paz na minha vida. A minha cabeça não para de se movimentar, minha cabeça não para de pensar, eu penso muito. E aí o Dr. Bach traz isso como um objetivo, né? A grande dificuldade é como fazer isso. Como fazer para não permitir que outras pessoas nos deixem irritados, né? Como fazer para não permitir que atitudes, comportamentos ou situações da vida nos levem a um processo de tristeza e até mesmo de depressão, tá? Esses são os desafios. O nosso objetivo é viver nesse mar de tranquilidade. E aí ele fala um pouquinho antes, né? Eu não estou na ordem porque eu estou na ordem do que a gente vai conversar. Então, lá na página 54. Na página 54, ele vai falar sobre tudo aquilo que a gente precisa melhorar na gente.
Por exemplo, se eu não consigo me manter calma, né, para atingir a minha paz interior, mas se eu ainda não estou conseguindo ter esta calma, ser este lago tranquilo, sem ondulações, o que é importante a gente prestar atenção? Então ele diz assim, que quando o defeito é descoberto, que defeito? As nossas imperfeições, né? Os nossos pontos de desequilíbrio, as nossas desarmonias, é isso que ele está chamando de defeito, né? Defeito para ele seria eu me deixar irritar por conta de um comportamento de uma outra pessoa. Então, mas a outra pessoa que me irrita, mas eu permito que a outra pessoa me irrite, né? Mas eu não consigo, me dá vontade de sacudir a pessoa pelos ombros, né? Quando a gente tá, eu costumo brincar nas minhas aulas assim, eu preciso trabalhar muito em mim ainda, minha paciência no trânsito, né? Esse meu grau de criticidade, de ai meu Deus, ele não deu seta para virar, para entrar numa rua, para estacionar, enfim. Quando eu permito que o outro me transtorne, faça um tumulto naquele meu lago, da minha paz interior, isso é um defeito não do outro, mas um defeito meu, né? Como o Dr. Bach escreve aqui. Porque eu estou permitindo que o outro tire a minha paz. Eu estou dando margem para o outro, eu estou permitindo, eu estou dando permissão, eu dou a outorga para o outro tirar a minha paz, para o outro entrar no meu lago e bagunçar a minha água que até então estava calma, serena, né? E isso é o que ele está chamando aqui desses defeitos. Então, quando o defeito é descoberto, o remédio não consiste em lutar contra esse defeito, nem usar de energia e força de vontade para suprimir o erro. E essa é uma das coisas que a gente mais faz no dia a dia, né? Quando a gente percebe que a gente tem muita raiva, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Não posso ter raiva. Não posso agir assim, isso está errado. E aí eu vou para o oposto daquilo que eu deveria fazer no ponto de vista do Dr. Bach, que é trabalhar com essa informação. Então eu vou combater, esse é o mais comum, né? Então ele diz que o remédio não consiste em lutar contra esse defeito e nem usar de energia e força de vontade para suprimir o erro, mas no firme propósito de desenvolvimento da virtude oposta. Tá? Desse modo, eliminando automaticamente na nossa natureza, no nosso íntimo, no nosso campo de intenções, tá? E até no nosso campo inconsciente, aquele que atua antes da ação, né? A gente nem se dá conta. Então, aquelas conexões neurais que acontecem em milésimos de segundos até que a gente reagiu, né? Então, quando a gente muda o nosso comportamento e para de querer suprimir o erro e a gente se mantém num propósito de reforçar a virtude oposta, a gente consegue atuar lá nesse inconsciente, nessas conexões neurais, antes do impulso da ação. Tá? Desse modo, eliminamos automaticamente da nossa natureza qualquer vestígio de transgressão. Então, tudo aquilo que eu achava que estava errado em mim passa a ser, então, suprimido por uma virtude que eu vou praticando. Tá? Então, eu tenho aqui: combater o defeito aumenta o poder dele. Mantém nossa atenção fixa na sua presença e nos leva a uma verdadeira batalha. O que eu recebo, pessoas aqui no consultório, nos tratamentos tanto individual como nos tratamentos coletivos na magia divina, pessoas que
estão em luta consigo mesmo, estão nessa luta interior, batalhando contra as suas sombras, né? Batalhando contra essas suas fraquezas, esses seus defeitos, e aí a gente reordena, a gente reorganiza isso com essa pessoa e diz assim, vamos combinar? Isso existe, essa situação existe. Então, a irritação existe, é um sentimento e esse sentimento ele é humano. Tá? A ansiedade existe e é um sentimento humano. A tristeza existe e é um sentimento humano. A depressão existe e é um sentimento humano. Então, em vez de tentar ficar lutando contra isso, vamos desenvolver outras práticas, outros comportamentos, outros padrões que vão suprimir naturalmente isso que a gente considera como defeito. Então vamos vibrar num outro padrão. E aí a gente começa a entender o funcionamento dos florais, né, como padrão vibracional. Os florais de Bach como padrão vibracional, eles são modelos de padrões harmônicos em sentimentos específicos, em emoções específicas. Por isso que a gente tem florais para várias emoções diferentes. Né? Então, se eu sinto muita raiva, ódio, ciúme, inveja, eu tenho uma vibração harmônica que vai desenvolvendo o modelo no meu campo emocional, me dizendo estas virtudes da compreensão, da paciência, da amorosidade, do acolhimento. Então, todo o floral, ele trabalha como um modelo de padrão harmonizado, né? Então, não é à toa que quando a gente faz uma indicação floral, a gente sempre faz, olha, a gente toma 4 gotinhas 4 vezes ao dia, 4 gotinhas 6 vezes ao dia, porque esses estímulos ao longo do dia, eles são importantes, né? A gente está trazendo sempre o padrão para perto da gente. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu trato aqui no consultório, que a criança sempre aprende mais e melhor pelo modelo, né? Então é o exemplo. Então, se nós como pais, né, como modelos, né, de referência da criança, nós gritamos muito, não adianta a gente dizer para a criança, não grita! A criança, ela automaticamente internaliza dentro dela pelo exemplo que gritar é natural, né? É um comportamento natural em determinadas situações. O floral ele vai trazer o comportamento ideal para dentro da gente, para que a gente se sinta cada vez mais fortalecido no nosso campo emocional para desenvolver essas virtudes, porque aqui é que está o ponto-chave. A dificuldade é a gente ter força para mudar, ter força para mudar um comportamento. Eu atendo algumas pessoas que vêm com situações de depressão, né? Quadros difíceis, processos depressivos crônicos que se estendem às vezes ao longo de 10, 20 anos na vida de uma pessoa. Pessoas que chegam às vezes com várias recorrências de síndrome do pânico, por exemplo, né? E isso já se estende ao longo de alguns anos. E a gente não tem como dizer para essa pessoa, olha, você precisa desenvolver a alegria. Ela não consegue, ela não tem esse referencial, ela não tem esse modelo, não tem essa força dentro de si, tá? Para fazer isso sozinha, por ela mesma. E por isso ela busca ajuda, né? Por isso ela pede socorro. Então os florais eles passam a levar para a vida dessas pessoas essa vibração, esse modelo vibracional harmônico, para que o campo emocional dela reconheça, olha, é assim, e ela passa então a vibrar positivamente naquele sentido que é necessário para ela.
tá? Eu tô tomando um cafezinho, então nossa manhã começou cedinho hoje. Então esse é um funcionamento básico de como os florais atuam no nosso campo das emoções, tá? Aí o Dr. Bach segue aqui na página 55 falando assim: outro grande fator de êxito, porque o primeiro fator de êxito é a gente desenvolver a virtude oposta àquele nosso defeito, né? E os florais vão nos ajudar a conseguir desenvolver essas virtudes. E ele segue dizendo então que o outro grande fator de êxito é que devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não meramente como um dever a ser cumprido, com tanta paciência quanto possível, né? Tem pessoas que chegam aqui e dizem assim: ah, eu não gosto de viver aqui, eu não encarnei porque fui obrigada. Não quero fazer o que eu tenho que fazer, aprender, quero pagar logo o que eu preciso pagar para morrer de uma vez, para voltar para a pátria espiritual, né? Pessoas que não gostam de viver, que não apreciam a vida, que não apreciam o lugar onde estão neste momento, né? Pessoas que têm dificuldade de olhar para o céu nublado. Hoje aqui em Cachoeirinha tá bem nublado, às 7h30 da manhã, 7h15, a hora que eu levantei, parecia noite ainda, né? Meio escuro. E as pessoas às vezes não conseguem olhar para esse dia nublado, escuro e encontrar vida, encontrar alegria. Ai, Cris, não tem nem sol. Como é que tu consegue gostar de um dia assim? É a natureza, observar os ciclos da natureza, os ciclos da vida, né? Quando a gente aprende a ter gosto pela vida, a gente também aprende a gostar e se satisfazer com aquela situação na qual estamos vivendo, né? Não importa se é sol ou se é nublado, é a vida que está acontecendo, é um novo dia, eu acordei, né? Agora, para quem está num processo de enfermidade da alma, como o Dr. Bach também fala no livro dele, nós estamos em desarmonia, nesses quadros ansiosos, depressivos, enfim, e todos os outros, outras desarmonias, é difícil, a gente não consegue, né, olhar. E aí é que o floral se faz importante e nos dá essa ajuda, esse apoio, né? Se a gente não tem mais gosto pela vida, se eu não consigo mais apreciar o lugar onde eu estou, o espaço que eu habito hoje, seja o espaço do meu corpo físico, né? Então, quando eu me olho no espelho e digo assim: não gosto desse corpo, não, eu sou gordinha, eu tenho papadinha, eu não gosto desse corpo. Então, como eu vou apreciar a vida e estar em paz? O meu lago não está sereno, né? O meu lago tem turbulências. Então a gente aprende a apreciar o espaço tanto físico nosso, quanto também o espaço de vida que a gente ocupa na nossa família, nas nossas relações sociais, afetivas, no nosso trabalho, todas as relações profissionais, no local de trabalho, o ambiente de trabalho, com os colegas, né? Aquelas pessoas que antes eram problemas na nossa vida, quando a gente atinge esse estado de paz interior, nem mesmo a pessoa mais difícil é problema para nós, né? Porque a gente entende que o defeito do outro é problema do outro, né? E a gente trata de manter a nossa paz. Então ele diz, né, que o grande fator de êxito é que devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não como um dever a ser cumprido, né? Mas desenvolver uma verdadeira alegria na aventura da nossa jornada por este mundo. Tá? Então, com isso ele está dizendo o quê? Que nós fomos criados e vivimos, né? Viemos para este mundo para sermos felizes, para sermos
alegres, para termos gosto pela vida, né? O que as dificuldades da nossa vida fazem é mostrar para a gente todos aqueles aspectos que dentro nós precisamos alterar padrões, né? Então, quando vem uma dificuldade financeira muito grande e que eu me sinto perdida, né? Perdida, quem não se sente, né? Então, como aprender que aquelas dificuldades do tipo financeiro são passageiras e que eu preciso desenvolver uma virtude oposta à preocupação, que é a ação. Vamos se mexer com alegria, com confiança de que as coisas vão melhorar, né? No falar, no papel, é fácil, é simples, né? A grande dificuldade é como? Como eu vou fazer isso, Cris? Pelo amor do amor, né? E não é à toa que a gente faz esse trabalho com a prática terapêutica, usando os florais para ajudar nesse como, né? Dr. Bach segue dizendo: o antídoto para o tédio, e o tédio é toda essa prostração que a gente se mantém às vezes diante da vida, tá? O antídoto para o tédio é assumir um ativo e vívido interesse por tudo que nos rodeia. Estudar a vida durante o dia inteiro. Tudo é aprendizado, né? E aprender e aprender com os nossos semelhantes e com os fatos da vida, a verdade que se oculta por trás de todas as coisas. Entregamos a arte de obter conhecimento e experiência. Tudo é experiência. Aproveitar as oportunidades quando podemos nos utilizar dela em favor de um companheiro de jornada. E aí entra o outro aspecto do floral, né? No momento em que a gente passa a entender essa jornada de paz interior e a gente utiliza os florais para nos ajudar na nossa jornada de evolução, na nossa jornada de retomada da alegria, na nossa jornada de retomada pelo gosto pela vida, a gente também pode se tornar um irmão mais velho da humanidade. O Dr. Bach usava esse termo, né? Quando nós aprendemos a usar o sistema floral, nós nos tornamos irmãos mais velhos, aqueles que também são capazes de ajudar os seus irmãos que ainda não conseguiram esse entendimento, que ainda precisam de um apoio, ainda precisam de uma mão estendida para se fortalecer, para se harmonizar, para encontrar o seu lago sereno e tranquilo da sua paz interior, né? Então, nos tornamos irmãos. E aí entra o preceito que ele utilizava, né? O preceito da compaixão. Então, quando eu tenho humildade, o preceito da humildade, quando eu tenho humildade de olhar para dentro de mim e saber, entender, reconhecer em mim tudo aquilo que é importante desenvolver ainda, com o apoio do sistema floral, eu consigo atingir essa harmonização pelos estímulos de exemplo, de padrão harmônico, né? Desenvolvendo as virtudes de harmonia, e eu posso, a partir deste processo interno pessoal, também ser um irmão mais velho para todos aqueles que nos rodeiam, sejam esses outras pessoas, nossas famílias, nossos amigos, ou até mesmo nas práticas terapêuticas. Então, para quem já é terapeuta, para quem é psicólogo, para quem é médico, para quem desenvolve qualquer outro tipo de atendimento ao público, a gente também pode se tornar um irmão mais velho, levando esse sistema floral para essas pessoas, né? Então, deixa eu pegar aqui que eu separei. Nossa visão, página 63, tá? Nossa visão da vida
depende da proximidade de nossa personalidade em relação à nossa alma. Então, quem já foi aí para o lado dos estudos de apometria, os estudos esotéricos, a gente estuda muito sobre as nossas personalidades, né? Então, personalidades passadas, eu tenho estudado bastante sobre psicoterapia reencarnacionista, então a gente volta também ao estudo dessas personalidades de vidas anteriores e que seguem conosco, né, e nos influenciam no nosso dia a dia. Então, Dr. Bach fala, né, nossa visão da vida, ou seja, o olhar a vida com alegria, com satisfação, né, com entendimento, clareza de onde nós estamos. Nossa visão da vida depende da proximidade da nossa personalidade em relação à nossa alma. O que é a alma? É a nossa essência divina, né? O que o Dr. Bach chama de alma, a gente pode dizer, chamar também de essência, centelha divina, eu superior, né? Isso é alma para o Dr. Bach. E, gente, ele escreveu isso na década de 30. Tá? Ele estava alinhado com a evolução do planeta, com a evolução da humanidade, e ele veio com essa missão de deixar para nós esse legado, né? E de nos trazer uma ferramenta maravilhosa. Então, toda vez que a gente consegue se aproximar da nossa essência, a gente consegue esse estado de paz interior. Então, para todo mundo que vive uma situação de conflito, de ansiedade extrema, de desespero, de depressão, tá? O que está acontecendo é que essa pessoa, ela vai se distanciando da sua essência, e a sua essência é divina. E sendo essência divina, é a contente. O contentamento pela vida está presente. Então, se a gente quer voltar a ter contentamento pela vida, se a gente quer voltar a um padrão harmônico de alegria, a gente só precisa estar perto da nossa essência divina, da nossa alma, do nosso ser superior, né? Do nosso eu superior, seja lá como você chame, né? Então, essa proximidade. Então, o que é que o Floral de Bach vai nos ajudar? Trazer esses modelos vibracionais harmônicos, né? Essas virtudes de harmonia, para nos ajudar cada vez mais a nos aproximarmos da nossa alma. Isso é o que o sistema floral faz por nós, nos ajudar a chegar a esta paz, nos ajudar a chegar a esse estado de contentamento interior, para que a gente esteja mais próximo da nossa alma. Estando próximo da nossa alma, a gente atinge esse contentamento. Então, né, a gente está nesse caminho, e isso é evolução. Isso é evolução de consciência, isso é evolução de padrão emocional e mental. E hoje várias técnicas usam e têm por objetivo essas quebras de crenças limitantes, quebras de padrões negativos, né? O que o Dr. Bach preconiza é que, em vez de focar na quebra, em vez de focar no problema, eu vou focar no desenvolvimento da consciência. E desenvolvimento de consciência é desenvolvimento de virtudes, virtudes inerentes à nossa alma, à nossa essência divina. Então, o sistema todo dos florais de Bach está ancorado nesses princípios básicos, né? Depois, se você ainda não tem esse livrinho e tem interesse pelos florais de Bach, eu super recomendo, tá? No finalzinho dele, ele vai falar sobre cada floral, né? Cada essência, e aí como usar, para que serve, tá? Hoje o nosso objetivo não é falar sobre essência por essência, até porque a gente não teria tempo, né? Nos cursos de formação eu passo um dia inteiro só para a gente estudar as essências.
Mas o que eu quero trazer para vocês é uma facilidade para quem quer começar a usar os florais ou para quem já usa os florais e quer ter uma ferramenta prática para identificação do floral, tá? Tem o livrinho que tem a descrição de todos os florais, mas eu gosto de usar o disco dos 7 grupos florais. Ai, eu cliquei aqui. O grupo dos 7, o disco dos 7 grupos florais. Deixa eu ver se aparece aí, dá para ver direitinho. Estão conseguindo ver? Me diz aí quem tá ao vivo. Eu não sei se tá dando para ver. Aí o disquinho dos florais já chegou aí para vocês. Então esse é um disco que ele tem frente e verso. Ele vai trazer todos os 38 florais, as 38 essências florais, separado pelos 7 grandes grupos, 7 grupos florais. O Dr. Bá dividiu desta forma para que a gente identificasse, né? Ele agrupou os florais por padrão vibracional de proximidade para que a gente identificasse com mais clareza, ficasse mais fácil para a gente trabalhar. Então eu vou falar quais são esses grupos, os florais que estão nesses grupos rapidamente para a gente ter uma ideia, tá? Então vamos pegar aqui, vamos começar aqui pelo grupo do medo, tá? O grupo do medo trabalha com a energia da coragem. Ah, sim, ai, a Lu respondeu aqui, deu para ver, né, o disquinho. O grupo do medo, ele trabalha com a questão da coragem. Então, eu tenho o Mimulus, o Red Chestnut, Cherry Plum, Rock Rose e o Aspen nesse grupo do medo. Então, são 5 essências florais que atuam, né? Quando a gente trabalha com essa energia em que a gente precisa de coragem, que é a virtude oposta. Cada um desses 5 florais, eles vão atuar em medos específicos, em situações específicas da nossa vida, né? O Mimulus vai atuar em medos conhecidos, medo de altura, né? Tenho medo de cair e morrer, o próprio medo da morte, medo de ficar desempregado, medo de coisas conhecidas, coisas concretas, né? Coisas que se realizam. Ou para pessoas tímidas que têm medo de se expor, medo de falar, medo de se relacionar, tá? Rômulo Pérez, oi Rômulo, tá muito bom, tamo junto, vamos lá. O Red Chestnut, ele vai trabalhar com o medo, preocupação com que aconteça algo de ruim com outras pessoas. Às vezes a gente tem um familiar enfermo e eu fico com aquele medo, né, de que algo pode acontecer. Ou as mães, né? Mães, pais com filhos adolescentes, o filho saiu, não voltou, chegou tarde, ai que medo, será que aconteceu alguma coisa? E a gente que é mãe, que é pai, a gente já pensa logo na desgraça, né? E o nosso padrão mental, ó, a energia vai caindo por conta dessa vibração. Então a gente tem um floralzinho para trabalhar com calma, né? Vamos harmonizar, vamos desenvolver a virtude da confiança. O Cherry Plum, ele vai trabalhar com o medo de perder o controle, né? Quando a gente tem medo de perder o controle, então aquelas pessoas extremamente controladoras, né? Que precisam centralizadoras, trazer tudo para si, que precisam saber cada passo que o outro dá, precisam controlar muito, ou para pessoas que já perderam o controle. Um caso muito interessante a gente trabalhar com Cherry Plum são para aquelas questões de eu qualquer coisa eu choro.
tô chorando, não tenho controle, não consigo, choro. Se alguém me fala alguma coisa, hipersensibilidade nesse sentido de não consegue se controlar, né? E aí a gente tem o Cherry Plum. O Rock Rose vai atuar bem nas questões de pânico, de quando a gente tem crises, né? Daqueles, sabe aquele pânico que ele é somatizado, taquicardia, né? Formigamento, perna bamba, a pressão baixa, a gente começa a ter suador frio. Então o Rock Rose vai trabalhar, isso é o medo extremo, né? É o pânico, é o medo somatizado vira pânico. Então a gente vai trabalhar com o Rock Rose. E o Aspen, que é a quinta desse grupo do medo, vai trabalhar aí com medos gerais de coisas inexplicáveis. Eu sinto que o medo o exemplo que a gente costuma dizer assim, o medo de fantasma. O medo, eu não sei o que está acontecendo, mas acho que alguma coisa vai acontecer, tô com medo. Esse medo do inexplicável, de coisas abstratas, né? É diferente do medo de causa conhecida. Então a gente vê que tem 5 essências florais para trabalhar a energia de medo, mas são medos diferentes. Por isso que eu costumo dizer que esses florais que são vendidos em farmácia, que ele diz assim, esse aqui é floral de Bá pro medo. Eu não sei qual é o medo que a pessoa está tendo. Então o Dr. Bá dizia isso, o sistema floral de Bá, ele é para tratar a pessoa e não a doença. Então a gente vai tratar aquilo que a pessoa sente, a emoção, porque a gente vai desenvolvendo, vai trazendo a vibração para ajudar a pessoa a desenvolver a virtude oposta àquele problema, aquele defeito que ela está vivendo, né? O Dr. Bach chama de defeito, eu nem gosto de chamar de defeito, porque é uma situação de desarmonia, né? Não de defeito. Parece tão feio, né? A gente falar defeito. Enfim, mas é o termo que ele usou no livro. Mas esses padrões de desarmonias de alma, tá? O segundo grupo que a gente vai falar é o grupo da incerteza e da insegurança. Eu tenho aqui 6 essências: Hornbeam, Gorse, Gentian, Scleranthus, Wild Oat, Cerato. Então, todos trabalhando em comum essa energia de insegurança, não sei bem o que vai fazer, não sei bem o que, esperança de viver. Às vezes as pessoas vivem uma situação de desesperança. O que é a desesperança? Não acredito que algo possa acontecer de bom, né? Então é essa incerteza do porvir, essa insegurança do porvir. Não tô certo do que vai acontecer depois, então eu vou me entregando, né? Então eu tenho florais específicos para trabalhar essas energias de incertezas e inseguranças, tá? São 6 essências. Depois eu tenho o grupo do desespero. O grupo do desespero eu tenho 3, 6, 8 essências florais. O Larche, você que precisa trabalhar autoconfiança, autoestima, Larche é ideal. Eu não vou falar de todas as 38, porque a gente não teria nem tempo para isso, mas eu vou citar algumas importantes, tá? Que no dia a dia eu vou recebendo aqui. O Larche vai trabalhar e hoje eu recebo muitas pessoas aqui no consultório com baixa autoestima, falta de autoconfiança, não conseguem entender, se ver com os seus valores, com as suas virtudes pessoais. Então o grupo, esse primeiro floral do grupo do desespero, Larche, ele é maravilhoso pra gente na atualidade. Depois a gente tem o Oak, Crabby Apple, Star of Bethlehem, o Willow, o Elm, o Pine e o Sweet Chestnut. Então, essas 8 essências dentro do grupo do desespero. E aí eu venho para o grupo, para os outros 4 grupos, tá?
O grupo da falta de interesse no presente, né? Sabe aquelas pessoas, isso quando eu vou trabalhar com baralho cigano, que eu abro a leitura do oráculo, né? E aqui aparece, no oráculo aparece muito claro quando a pessoa está vivendo no passado ou quando a pessoa está vivendo no futuro. A pessoa que não consegue se estabelecer no momento presente. Ou vive remoendo situações do passado, vive pensando em coisas do passado, ou situações agradáveis, às vezes não é nem problema, mas eu tô presa em um passado, em algo que aconteceu e não consigo realizar no presente. Ou o contrário, né? Pessoas que vivem no futuro, né? O que vai acontecer nos projetos futuros. A gente costuma dizer na área terapêutica que todos os processos de depressão estão vinculados com essas energias de passado. A ausência do presente, da concretização, da alegria de viver no presente por coisas presas, situações em que a gente está preso no passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. É quando a gente muito ansioso, vivendo algo que está lá na frente e deixando de viver com harmonia, com tranquilidade, com satisfação o momento presente. Então, esse grupo de falta de interesse no presente vai trazer para a gente essências florais que vão trabalhar esse voltar ao momento presente para desenvolver essas virtudes, né? Então a gente tem o Olive para trabalhar a energia vital, então cansaço, perda de energia, às vezes processos que causam estafa, períodos de trabalho, sabe, mamães que tiveram seus bebês recentemente e que passam aquelas noites mal dormidas. A gente costuma dizer que uma mãe que tem mãe pós-parto vai levar pelo menos 6 anos para recuperar o seu período de sono integral, né, para normalizar o seu ciclo de sono. Isso faz com que a nossa energia vital vá caindo. Então o Olive vai trabalhar com a reposição desse campo de energia vital, né? Também temos o White Chestnut, Wild Rose, o Honeysuckle, Mustard, Clematis e o Chestnut Bud. Todas essas essências do grupo de falta de interesse no presente. Depois tem um grupo pequenininho com 3 essências, que é o grupo da solidão, né? Aquele grupo que vai trabalhar com as virtudes dessas energias que a gente chama de convivência, tá? Então, a virtude oposta à solidão é o bem conviver, tá? O primeiro floral é o header desse grupo da solidão. O header é próprio para aquela pessoa que adora conversar e que não consegue ficar sozinho. Existem pessoas que não gostam de ficar só, né? Não gostam de estar sozinho, não gostam. Então, em casa, quando o marido sai, quando a esposa viaja, quando os filhos saem, a pessoa entra ali num processo de crise, porque tá sozinho, não consegue ficar só. Então o header é para essas pessoas que não gostam de estar só e gostam de conversar e gostam de ter ação, com se relacionar e sofrem por estarem sós, né? O header vai trabalhar essa compreensão, né? Essa necessidade de ser compreendido, escutado. O outro floralzinho desse grupo de solidão é o empatins. Então o próprio nome já dá pistas, né? O empatins, ele vai trabalhar com essa energia de paciência. Quem de nós não precisa uma pitada de paciência, né? Então, aprendermos a ser pacientes conosco, com os nossos processos, com o tempo de cada coisa, com as outras pessoas, né?
E o Water Violet, que vai trabalhar, o Water Violet é o oposto lá do Heather, né? O Heather é para as pessoas que adoram conviver, que gostam de falar, de ser o centro das atenções. O Water Violet é para aqueles que gostam da solidão, para aqueles que são mais retraídos naturalmente, que se sentem muito bem sozinhos. E o perigo de um Water Violet em desarmonia é uma pessoa que vai se isolando cada vez mais até que não tem mais amigos, não convive com ninguém. Então, o Water Violet vai voltar a essa harmonia, desenvolvendo a virtude da comunicação com as pessoas, apesar de eu viver bem sozinho, né? Tem pessoas que apreciam, eu amo o meu momento de solidão, por exemplo, né? Eu tenho um pezinho aqui no Water Violet, de estar no meu cantinho, em silêncio, quietinha, né? Esses momentos de introspecção, de conviver comigo mesmo, para mim são maravilhosos. Essa é bem uma energia Water Violet, tá? Vamos aí para o penúltimo grupo, que é o grupo de hipersensibilidade às influências e ideias externas, né? Aqui a gente tem 4 essências florais: o Holly, o Centauri, a Grimony e o Walnut, tá? Essas 4 essências vão trabalhar mesmo com esta hipersensibilidade. O hipersensível, as pessoas hipersensíveis, elas tendem a ter comportamentos mais impactantes, né? Mas ou para fora ou para dentro. A gente costuma dizer que quanto mais sensível é o nosso campo físico, nosso campo energético, fisiológico, né, bioenergético, mais a gente sente algumas coisas, mudanças, energias, campos vibracionais. Aqui a gente tem o Holly, que vai trabalhar a energia da raiva, do ódio, do ciúme. Sabe aquele sentimento de vingança? Vai ser bem trabalhado aqui no Holly. É aquele assim, ai, mas vingança é um prato que se come frio. Isso é um Holly, perfeito Holly, né? Então, o sentimento da raiva, do ódio, é um sentimento inerente ao ser humano. Então lembra lá o que o Dr. Bach ensinou, né? A gente não vai combater o ódio, a gente vai aprender a desenvolver a virtude oposta à raiva, ao ódio, que é o amor. Então o Holly é o floral do amor, né? Do amor pelo outro, compreensão, entendimento, tá? O Centauri é para aquelas pessoas muito submissas, é o oposto do Holly, né? É a pessoa que se deixa dominar pelo outro, então para ela aprender a desenvolver as suas vontades pessoais. O Agrimony, para aquela pessoa que o Agrimony também a gente vê muito comum quando a gente trata líderes vivem essa energia Grimony, que é viver sorridente por fora, tá tudo bem. As pessoas, a gente passa pela rua e o nosso cumprimento, oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Né? A gente, oi, oh, tudo bom? Tudo bom. Esse é o nosso cumprimento, é padrão, né? Que, assim, em geral, no nosso país, né? De norte a sul, todos os lugares que eu conheci é muito parecido, né? Com variações de terminologia, né? Mas oi, tudo bem? Tudo bem. Mas por dentro não tá tudo bem. Por dentro eu tô sofrendo, eu tô dilacerada, eu tô depressiva, eu tô triste, eu tô preocupada, nervosa, ansiosa. Por dentro eu estou um caos. E aí, por fora, então, o sorriso, né? Tá tudo bem. O Agrimony vai trabalhar essa verdade interior para que a gente consiga se aproximar da nossa essência com verdade.
né? Para que a gente consiga viver o sorriso, a alegria, a satisfação também dentro e não só da boca para fora, né? Não só na fachada, mas dentro, interior também. E o walnut, gente, o walnut, dentro desse grupo de hipersensibilidade a influências externas e internas, é um dos florais que eu mais tenho utilizado nos últimos tempos, tá? Nos consultórios, nas indicações florais que eu faço, nos atendimentos e até para mim, né? Se você é terapeuta, você vai amar e vai viver sempre perto do walnut, porque ele nos protege de influências externas, né? Então, de campos de energia externa, os atendimentos que a gente faz, né? Eu tenho uma ajudinha para não me deixar influenciar pela energia do outro. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho um efeito esponja? Eu costumo atender pela magia divina também. E pela magia, eu recebo muitas pessoas, né, que tem campo de mediunidade, que tem campo de percepção paranormal. E elas, com esse campo aberto, elas absorvem muito energia de campos externos, do ambiente onde elas estão, de outras pessoas, e às vezes elas sentem dificuldade de se limpar, de se harmonizar. E aí eu entro com o Alnut para essas pessoas, tá? O walnut também ele é um excelente floral para trabalhar todas as fases de transição, né? Adaptação a novos momentos, novos ciclos de vida. Então a gente costuma dizer que o walnut ele é o floral para dar para o nenenzinho que está nascendo dentinho, por exemplo. É uma nova fase de vida, né? O walnut ele é um floral muito maravilhoso para adolescente, nessa fase de transição, que não é mais criança, mas também não é adulto, e não é nada, mas é tudo, porque ele se sente adulto, enfim, é uma fase de transição. E para todas as grandes mudanças que a gente passa, né? Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que até o final do ano passado eu estava em São Paulo, me mudei para o Rio Grande do Sul, então nessa mudança, novo espaço de trabalho, novo consultório, novos clientes, tudo novo, adaptação a um novo momento, um novo ciclo da vida. Eu tomei muito Alnut para me dar essa harmonia, essa estabilidade para que eu conseguisse fazer toda a transição sem me distanciar dessa virtude de harmonia, de alegria, de bem-estar, né? De entendimento do processo pelo qual eu estava passando. Eu achei bem importante falar desses 4 florais aqui desse grupo de hipersensibilidade, porque a gente está vivendo um momento no planeta que eles são muito importantes, tá? E o último grupo, então, que é o grupo do cuidado excessivo com os outros, tá? O grupo de cuidado excessivo com os outros, ele vai ter aqui 5 essências florais. O Vine, o Vervine, Beach, o Chicory e o Rock Water, tá? Essas 5 essências vão trabalhar com essa energia desse grupo que é o olhar mais para o outro. É quando a gente vai se perdendo da nossa alma, se perdendo da nossa essência, porque está mais preocupado com a vida do outro, né? Eu costumo brincar nas minhas aulas, quem já fez os curso comigo, enfim, sabe que eu trago muito exemplo do dia a dia, uso muito as nossas questões, porque fica mais fácil, mais leve, então eu brinco muito, né? Que o cuidado esse grupo de cuidado excessivo com os outros é a energia daquele que não tem mais o que fazer e que vai se preocupar mais com o outro, depositar sua energia no outro do que consigo. Essas essências aqui, elas nos ajudam a voltar ao nosso olhar para
dentro. Lembra lá o lago tranquilo e sereno que o Dr. Bach falou, da paz interior? Então essas cinco essências florais desse grupo nos ajudam a nos reconectar com esse lago tranquilo e sereno dentro de nós, né? O Vine, que é o primeiro floral desse grupo, vai trabalhar com aquela energia de dominação, de imposição, de autoritarismo. Sabe aquele chefão autoritário, né? É o oposto do líder, né? Agora, um Vine equilibrado e harmonizado é um excelente líder. Tá? Então a gente vai trabalhar a virtude da liderança. E a virtude não é um grupo de cuidado excessivo com o outro. O que é o líder? O líder olha para todos os outros que estão à sua volta, né? Então, esse é o vai. O Vervai é aquele que está tão eufórico com alguma coisa que quer porque quer que o outro aceite a ideia dele. Quer que a verdade dele prevaleça na vida do outro, né? E o ele vai ajudar a gente a compreender que cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem o seu entendimento, o seu momento, as suas crenças, né? O Beat é para aquelas pessoas que só conseguem ver o lado negativo do outro, ou a primeira coisa que vê é o negativo do outro. Sabe? Aquelas situações, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e sentam na minha frente e dizem assim: ah, porque a minha chefe é uma preguiçosa. Ela não quer saber de fazer as coisas. Porque é ela que tem chance no trabalho, tem que fazer. Porque além de preguiçosa, é porca. Não junta, não arruma sua mesa, não limpa, deixa tudo jogado. E aí, quando vê, a pessoa tá falando mais da chefe, né? Mais da outra pessoa em tom crítico, só vê o lado negativo do outro, mas não consegue, às vezes, visualizar o que de bom tem aquela chefe, né? Olha, aquela chefe é generosa, porque no momento que eu precisei faltar uma tarde no trabalho para levar minha mãe no médico, ela compreendeu. Ela trocou o meu horário para eu poder ter livre aquela tarde. Mas não, eu só consigo ver o lado ruim. Então o Beat vai trabalhar bem com essa harmonização, tá? Quem foi entrando aqui? O Neno, bom dia. Oh, meu pai tá assistindo. Oi, pai, beijo. A Marleci. Oi, Marleci. A Andréia de Araújo, bom dia, Andréia. Estamos já no meio do caminho, no meio para o final já, né? 9h30. O Chicory é a quarta essência desse grupo. O Chicory ele vai trabalhar a possessividade, o ciúme, aquela energia assim, eu faço tudo pelo outro, mas eu fico esperando que me retribuam, né? Sabe aqueles processos de mãe que faz tudo pelo filho, mas depois fica, porque eu esperei 9 meses, porque eu te alimentei, fiquei noite sem dormir, e agora tu faz isso comigo, né? O Chico, ele trabalha bem essa energia daquela pessoa que faz tudo e faz de coração. E quando essa pessoa faz, é com amor, ela faz de coração, mas depois vai lá e cobra, fica se lamentando, às vezes se queixando pelo que não foi feito por ela. E o Rock Water é aquela essência que não é de erva, é feita da água de uma fonte, né? A água de pedra. O Rock Water vai trabalhar a energia dos perfeccionistas, daquilo que tem que ser tudo perfeitinho, do seu jeito, é metódico, é o passo a passo. A pessoa às vezes que entra num processo de sofrimento e cria às vezes dificuldades na sua própria vida, até de relacionamento, porque tudo tem que ser tão do jeitinho dela, tudo tem que ser tão daquela forma que ela não consegue às vezes se compreender dentro de um processo de convivência com pessoas que são diferentes, que fazem coisas diferentes, de forma diferente.
Oi, Marisa, ó, a Marisa vai estar logo aqui à tarde na finalização, último dia do curso de baralho cigano, hoje à tarde. Enfim, falamos dos 7 grupos. Esse disquinho aqui eu quero dar de presente para você, tá? Então, quem tá assistindo, quem vai olhar a live depois que vai ficar gravado, eu vou colocar aqui nos comentários o link para você botar, me mandar o e-mail lá e dizer assim, Cris, eu quero esse disquinho. Esse disquinho, ele é frente e verso, vocês vão receber o arquivo, tá? Da imagem, é só imprimir, eu plastifiquei, porque fica bonitinho, fica bem profissional até, né? Quando a gente vai usar, às vezes, para, vou ver como escreve a essência, para ter o acesso rápido, qual essência, trabalha o que, você consegue ver bem rápido aqui e identificar, tá? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Foi. Ó, tem aí o linkzinho agora, acabou de entrar aí. Esse link é só clicar aí e eu mando para vocês esse disquinho. Vocês só vão imprimir, colocar um atrás do outro, né? E manda plastificar, vai ficar bem bonitinho, né? Para usar no dia a dia, é só imprime, deixa a folhinha, coloca aí na agendinha de vocês, fica bem prático, tá? Eu acho que vai ser um primeiro passo para quem não conhece, para quem não usa ainda os florais, é um primeiro passo para você conhecer essas essências e saber um pouco mais do que cada uma delas faz e como a essência floral pode te ajudar a harmonizar tudo isso que a gente falou hoje aqui e todas as outras coisas aí de acordo com o que você sente, de acordo com o seu distanciamento da sua alma e quem sabe logo você vir a ser um irmão mais velho, fazer a sua formação em florais de bar para poder também fazer as indicações florais para outras pessoas e trabalhar de forma terapeuticamente com os florais, né? É uma prática, como o Dr. Bá disse, com base na simplicidade, na humildade e na compaixão. Então, a gente, para trabalhar com o sistema floral de Bá, não requer grandes investimentos, grandes custos, grandes consultórios. A gente indica floral até na fila do banco. Né? As pessoas, às vezes, a gente está conversando e quando eu falo que eu sou terapeuta floral, é natural. O pessoal, não tenho floral para indicar, então. E a gente vê ali que as pessoas às vezes estão num momento de dificuldade, de necessidade, e acaba que a gente indica um floral ou outro de uma forma assim aleatória e quando a gente faz um acompanhamento com a pessoa, a gente vai vendo desenvolver da pessoa e como o Dr. Bá falava, a gente vai aprendendo a descascar a nossa cebola, né? E a gente vai tirando camadinha por camadinha dos medos, das frustrações, das raivas, das nossas desarmonias, a gente vai descascando a cebola até que a gente encontra lá o miolinho que é a nossa essência. E encontrando o miolinho da cebola, encontrando a nossa essência, a gente atinge aquele estado que ele descreveu lá no livro dele, que é o estado de paz, paz interior, plenitude, né? Alegria, um estado de contentamento. Tá? Esse é um facilitador do caminho. Eu espero que vocês possam fazer bom uso do disco dos 7 grupos florais
E se você estiver aqui pertinho no sul, quiser fazer o curso de formação em florais de Bach, onde a gente estuda profundamente cada uma dessas essências e eu vou ensinar a manipular, a fazer indicação, a identificar o melhor floral para cada pessoa, vem fazer comigo a formação dos florais de Bach. Agora em agosto vai ter uma turma, a gente vai fazer dia 3 e dia 24 de agosto, o dia inteiro, é um dia de imersão em florais de Bach. Então são 2 dias, o primeiro dia a gente já vai sair com todo o conhecimento para usar o floral na nossa vida e no dia 24, a gente vai fazer um aprofundamento, estudo de caso, para a gente aprender a trabalhar terapeuticamente com os florais de Bach. Tá? Então é muito prático, um curso muito prático, com muito estudo de caso, para a gente mesmo mergulhar no sistema floral e vai te dar uma ferramenta a mais para encontrar a sua paz e para ser um grande irmão mais velho da humanidade, como o Dr. Bach dizia, ajudando a quem preciso for e estiver ao seu lado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se teve algum ponto da nossa conversa de hoje que vocês tenham gostado mais, que tenha feito sentido para vocês e que se vocês vão poder levar para a vida de vocês já. E a gente segue aí conversando nos próximos dias, aí os próximos eventos, tá bom? Grande beijo, beijo todo mundo, deixa eu ver, beijo pra Lu, a Lu que tá botando o coraçãozinho, beijo pra Marisa, pra Andréia, pra Marleci, beijo pro meu papi que entrou aqui, pro Neno, Rômulo que estiveram aqui também, beijo para todo mundo, beijo para aqueles que passaram, que não comentaram, que deram oi, que saíram, enfim. E para todos vocês que vão olhar depois aí, que vai ficar gravado, sintam-se abraçados, beijados, amados de todo o coração. Até a próxima!